terceiro episódio da nossa série Memórias da Literatura. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais polêmicos do modernismo, da literatura brasileira como um todo, o tal conhecido como verde amarelismo. Mas como no podcast eu não falo sozinho, eu trouxe um convidado muito especial que sabe bastante sobre o assunto, o professor Gustavo Borges, formado em literatura. Seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e ser chamado para a gente conversar sobre isso, porque eu acho que o verde amarelismo, por mais que seja polêmico, como você falou, ele foi muito importante para a formação da identidade do brasileiro. Uhum. E eu acho que o pessoal de casa não sabe muito bem, talvez alguns saibam, outros não, mas você poderia explicar pra gente o que é o verde amarelismo, como ele se manifesta? Bom, primeiramente vamos pelo nome. Verde amarelismo, o nome vem das cores da bandeira do Brasil, o verde e o amarelo, que significam orgulho e também, enfim, nacionalismo. Eu acho realmente muito importante a gente começar falando sobre o que é, porque eu acho que tinha muita gente de casa, eu mesmo não sabia muito bem o que era esse movimento, mas entrando nesse quesito de o que os autores queriam passar, você consegue me dizer os autores principais desse movimento? Eu posso dizer três que formaram o grupo Verde e Amarelo, que seriam basicamente o Plínio Salgado, o Cassiano Ricardo e o Menotti Del Pitta, em que eles formaram esse grupo Verde e Amarelo, que logo depois foi chamado de Grupo Anta. E Anta porque o animal Anta representaria força, persistência e ligação com a terra, que seria basicamente o Brasil. Eu acho até cômico o nome do movimento ser Anta, porque geralmente a gente usa como um nome pejorativo. No fim era de defesa nacional. Realmente. E agora, você consegue me explicar o que eles queriam dizer a partir disso, ou quais obras traduzem melhor o que o movimento queria dizer? Assim de cabeça eu me lembro duas. Uma é do Plínio Salgado, que era O Estrangeiro, que foi um romance feito por ele, em que ele fazia uma crítica forte à dependência do Brasil por outras culturas, como por exemplo a europeia. E outra obra também é o Martin Sererê, do Cassiano Ricardo, que eu creio que foi a obra mais simbólica assim, desse movimento. E ele é um poema épico em que mostra a formação do povo brasileiro, com negros, índios e brancos. Realmente muito importante a gente conhecer o nome das obras, até porque talvez o pessoal de casa já tenha lido e não sabia que era uma obra verde amarelista. Mas agora minha pergunta é, eu sei que muitos artistas modernistas não concordavam com esse movimento, até porque ele é conhecido por ser polêmico por conta disso. O que o senhor me diz sobre ele? Realmente, haviam dois mais importantes assim que eram contra, que era o Mário e o Oswald de Andrade, em que eles criticavam o verde amarelismo porque ele era excessivamente nacionalista e chegava até a ser xenófobo, porque eles diziam que o verde amarelismo, ele, no caso, realmente ele chegava a exaltar a pátria, mas o que o Oswald e o Mário queriam com o modernismo era assim também se desvincular da cultura estrangeira e criar uma identidade nacional, mas uma identidade em que conversa ainda com o resto do mundo. Uhum. É realmente importante falar sobre o lado sombrio do verde amarelismo, depois dessas polêmicas, até com um dos principais autores que você citou, o Plínio Salgado, criador do movimento integralista. Sim. E todas essas polêmicas que envolvem ele. Mas, para você acha que o verde amarelismo deixou algum legado para o Brasil? O que ele representa ainda? Bom, o legado em que ele deixou ele é ambíguo, porque como você chegou a comentar do integralismo, ele levou para um lado já ruim, onde o Plínio Salgado chegou a fundar o integralismo, em que era muito semelhado ao próprio nazismo. E esse lado de exaltar a pátria ao nível em que eles chegaram foi algo ruim. Entretanto, o verde amarelismo ele foi importante para nossa cultura, para a formação da identidade do Brasil e desse orgulho de ser brasileiro, realmente. Excelente reflexão, professor. Eu acho que é muito importante a gente olhar para os dois lados do verde amarelismo,
pelo lado ruim, pelo lado negativo, até porque ele mostra a face de um Brasil que buscava se encontrar ainda, um Brasil que tenta encontrar a própria identidade até hoje. Enfim, muito obrigado pelo papo, fico muito feliz de ter recebido aqui e por ter adquirido mais conhecimento. Realmente. Muito obrigado pelo convite. Eu acho muito importante a gente refletir sobre a nossa literatura, porque entender a literatura é entender quem nós somos, realmente. Enfim, muito obrigado você que ficou até aqui escutando, assistindo a gente. Semana que vem tem mais um episódio, a gente vai falar sobre o movimento antropofágico de Oswald de Andrade. Espero vocês lá. Até a próxima.